E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter que falar sobre um assunto importantíssimo. Temos que falar dos 5 mitos sobre Londres. O primeiro e o mais famoso desses mitos tem que ser a chuva. Que Londres chove o tempo todo, que você sempre tem que estar com guarda-chuva, né, aqui na mão ou na bolsa, pronto para usar. Mas na verdade não é bem assim. Primeiro que quando chove, normalmente é aquela chuva bem fina mesmo, né? Tipo uma garoa, e não é tipo aquela tempestade que normalmente você tem no Brasil, pelo menos onde eu morava em Aracaju, quando chovia, tipo, chovia bastante mesmo, de às vezes ter trovão e esse tipo de coisa, e aqui a gente não vê isso. E para comparar aí um pouco nessa questão da chuva aqui em Londres, eu puxei uns dados de outras cidades, né, para você ficar um pouco mais visível e para vocês verem que aqui na verdade não chove tanto quanto as pessoas pensam. Então, ó, desses dados aqui que eu vou estar falando, eu especificamente vou estar pegando os dados dos meses mais chuvosos nesses locais, tá bom? Então, para começar, a gente tem que falar de Londres, claro, né? E Londres chove 107 dias por ano, em média, tá? E o mês mais chuvoso do ano seria em outubro, né, com cerca de 59 milímetros. Agora, se você olhar lá para os Estados Unidos, em Nova York, né, vai ter uma média aí de 90 dias por ano com chuva, né? Todos os meses aí eles dizem que são bem próximos, então não existe assim uma estação ou um mês em específico, tá, que chove muito, que nem aqui em Londres. E tem uma média aí de 110 milímetros de água. E agora indo lá pro Brasil, né, para ficar ainda melhor essa visualização, a gente vai para Aracaju, é onde eu sou, onde eu nasci, beleza? E lá você tem 138 dias por ano com chuva, sendo que junho é o mês mais chuvoso do ano, e aí você vai ter uma média de 251 milímetros, então assim, é 3 vezes, 4 vezes mais do que você vai encontrar aqui em Londres. E finalmente São Paulo, né, você vai ter aí 98 dias por ano com chuva, e janeiro seria o mês mais chuvoso, né, com a média de 240 milímetros. Então assim, como vocês podem ver, na verdade nem chove tanto aqui em Londres, né, pela essa comparação aí que eu fiz, chove muito mais no Brasil do que aqui. Normalmente o tempo aqui em Londres ele é muito fechado, muito cinza e muito nublado. Então por isso que vai dar, né, essa impressão de que aqui o tempo é muito ruim, que pode chover bastante, porque fica nublado realmente durante muitos dias do ano. Então assim, como vocês podem ver, quase não chove aqui em Londres, principalmente comparando aí com o Brasil, né, essas duas cidades que eu comparei, Aracaju e São Paulo. Outro mito aí que a gente tem que estar falando é em relação ao crime aqui em Londres. Por mais que as pessoas falem que Londres está aí um país de primeiro mundo, aqui a gente ainda tem crime, como qualquer outro país tem, tá? E é algo que na verdade preocupa muito. E eu digo isso porque um dos maiores índices de crimes aqui em Londres, na verdade, está direcionado a crimes com a faca. Morre muito mais gente de faca do que com crimes de, vamos dizer, com arma ou então até de drogas. Também aqui você vai encontrar outros crimes relacionados principalmente ao furto, né? E a gente diz muito a questão do batedor de carteira, né? Que eles realmente vão estar focando nos turistas, né? Tanto no centro como também no transporte público por aqui. E para vocês terem uma ideia, teve até um tipo de polícia que foi criado para lidar com esses crimes, né? Que ocorrem em transporte público. E ele se chama o British Transport Police. E muitas das vezes você vai encontrar esses policiais disfarçados, né? Porque eles realmente entram no transporte público e se disfarçam para que as pessoas que pretendem furtar outros não fiquem muito alarmados nesse sentido. Então assim, por mais que aqui você possa ter essa liberdade, né, de andar com o seu computador no metrô, que algumas pessoas fazem isso, ou então até tá com o seu celular para fora, ouvindo uma música, fazendo a ligação, ou até mandando uma mensagem, é muito importante você ainda ter o bom senso aqui, porque as coisas ainda acontecem. Outro ponto aí que a gente tem que conversar é em relação às pessoas acharem que Londres é uma cidade muito limpa, por novamente aí ser uma cidade que está em um país de primeiro mundo. Mas para você ter ideia, Londres foi votada como a pior cidade da Europa em relação à limpeza. E sinceramente, eu também concordo que Londres é uma cidade muito suja e você vai ver isso principalmente no transporte público. Você sempre vai ver aí no transporte público garrafas, papel, comida, o que você imaginar, você vai acabar encontrando. Sim, você vai encontrar aí várias lixeiras pela cidade, só que infelizmente elas não são limpas com a frequência que deveria ser, né? Então você vai ver aí muito lixo acumulado do lado e principalmente no chão. Os assentos do transporte público também cheiram muito mal e você vê, tipo, o lodo no assento mesmo, porque tá preto, então você vê que a sujeira, na verdade, tá ali há muito tempo e nunca foi limpo, ou se foi limpo há muito tempo atrás.
Outro mito aí que a gente tem é que Londres neva muito e que é a coisa mais bonita você andar pela cidade com neve. Na verdade, nem neva tanto em Londres, tá? E quando neva, as pessoas já ficam um pouquinho chateadas. Mas vamos explicar isso aqui pra vocês. A última vez que eu lembro de ter nevado e ter sido realmente uma coisa bonita foi em janeiro de 2013. Normalmente, se nevar em Londres, tá? Você vai ter aquela neve de um pouquinho mesmo, tipo poucos centímetros. E normalmente, por conta da umidade, no momento que essa neve chega no chão, ela já vai estar derretida. E aí, como eu falei, tem muita sujeira pela rua e quando a neve que já chega no chão já tá basicamente água, se junta, né, com toda essa sujeira, acaba virando aquela lama preta que ninguém realmente gosta. E também não é muito legal aí você tá andando pela cidade, né, porque aqui em Londres muita gente não tem carro, né, muitas pessoas andam realmente de transporte público e pra você tá andando nas ruas com aquela lama escorregadia é uma baita de uma inconveniência. Se você realmente quiser vir pra Inglaterra no inverno para experimentar neve, eu recomendo bastante você ir lá para o norte do país, ou até mesmo para a Escócia, porque em Londres mesmo você não vai encontrar neve. E por último, né, a gente tem que falar aí de que muita gente acha que londrino não gosta de turista. Na verdade, londrinos eles gostam de turistas e eles vão parar para tentar ajudar caso você peça alguma informação. O problema é que muitos turistas, quando vêm para cá, eles acabam não pesquisando sobre a cultura ou então até como se portar em determinados ambientes ou em determinadas situações. Um exemplo aí bem clássico que eu posso estar falando aqui para vocês imaginarem é a questão da escada rolante no metrô. Qualquer turista, principalmente o brasileiro, e até olhando aí o que as pessoas fazem no Brasil, é que se você encontrar uma escada rolante, você mais provavelmente vai ficar no meio, né, tomando aquele espaço. Você nem vai preferir a esquerda, nem vai preferir a direita. Porém, aqui já é uma regra mesmo, você, no momento que pisa em uma escada rolante, você vai ter que ficar do lado direito, porque o lado esquerdo é somente para aquelas pessoas que realmente querem descer o mais rápido possível para pegar o próximo metrô. Caso você fique aí do lado esquerdo, né, vendo, sei lá, a vida passar, ou então tá vendo uma estação de metrô pela primeira vez, quem tá aí atrás de você vai ficar muito bravo e muito provavelmente vai estar falando alguma besteira pra você. Então, o melhor a se fazer, né, quando você for visitar uma cidade, um país novo, é sempre pesquisar, né, sobre os hábitos e sobre a cultura daquele lugar, porque aí você vai poder, né, evitar certos constrangimentos e também não chegar, né, quando você voltar ao seu país de origem, falar que aquela cidade, que aquele país não presta porque as pessoas não são amigáveis. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí no comentário o que é que vocês acham desses 5 mitos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!